Olá, boa tarde! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre medida protetiva e sobre a possibilidade de você pedi-la contra o seu filho. A medida protetiva, é importante a gente já começar conceituando, como o próprio nome diz, ela funciona como uma proteção para a mulher vítima de violência doméstica e familiar. O objetivo principal é a segurança da mulher, prevenindo as agressões e a continuidade do sofrimento, ou seja, é a retirada daquela situação de risco que a mulher se encontra. A medida protetiva, comumente, o que a gente conhece, é contra quem? Contra o companheiro, contra o esposo, namorado, aquela pessoa com quem você tem um relacionamento amoroso. Só que a medida protetiva não é só para essas pessoas. A medida protetiva também pode ser para vítimas de violência física, psicológica, financeira, sexual, mas não existe essa limitação apenas para que seja para namorado, para marido. Também é para qualquer familiar que esteja te agredindo. Então ela poderá sim ser feita contra pai, contra irmão, contra um tio e contra o filho. São inúmeros os casos que a gente conhece de mulheres que elas sofrem sim violência física, financeira, psicológica, de filhos, principalmente aqueles filhos que estão numa situação que são usuários de drogas, que não têm o controle, que utilizam álcool. Então, a fim de manter o vício, eles fazem o quê? Colocam em risco aquele familiar que não está propiciando o dinheiro necessário para que eles possam manter o vício naquela droga, naquele álcool, e com isso praticam as agressões, roubando dinheiro, exigindo transferências bancárias, agredindo, intimidando para que a pessoa faça o pagamento desses valores. E isso é uma violência. E com isso você consegue sim a proteção da Maria da Penha. Então, assim, basta que você tenha a relação íntima de afeto com aquela pessoa e você esteja com a sua segurança em risco para que você possa pedir a proteção. E aí, quando que você pode solicitar? Sempre que há o risco, não só o risco físico, mas também o psicológico, o financeiro, a sua segurança, né? E aí, quando você for fazer o pedido, independente do tipo de lesão ou ameaça praticada, você poderá sim, demonstrando a sua vulnerabilidade, pedir até em sede de tutela. O que seria a tutela? Pedindo que antes de ser ouvido, antes da outra parte ser citada sobre isso, você já tenha um afastamento da convivência daquela pessoa e que você já tenha a proteção necessária. E onde que ela vai poder ser solicitada? Hoje, em São Paulo, você já consegue fazer o boletim de ocorrência na Delegacia da Mulher virtual, ou seja, online, ou você poderá solicitar diretamente ao juiz. Quando na delegacia, você tem que ir lá, prestar depoimento, ser ouvida, declarar o que está sendo descrito lá, uma justificativa. Quando é para o juiz, você apresenta todas as provas, você tem que ter o acompanhamento de um advogado, mas você vai demonstrar todas as provas e por que você precisa daquela medida protetiva. É importante a gente dizer que você precisa demonstrar, por quê? Não basta você fazer um relato genérico. Você tem que dizer qual que é a agressão. O que aconteceu? Você foi um empurrão? Foi um tapa? Pegou o seu cartão e passou em algum lugar? Exigiu a transferência de dinheiro? Exigiu a compra e entrega de um bem? Ou iria rasgar as suas roupas? Você precisa dizer o que está acontecendo. Por quê? Porque só você sabe. Só você sabe o que está acontecendo na sua residência. Né? Então é importante que quando você for transmitir, que você diga de maneira clara o que está acontecendo. Né? E aí, justamente, muitas vezes, por ser feito esse boletim de ocorrência sem dizer o porquê que está, o que está acontecendo, o que houve, as pessoas normalmente são chamadas na delegacia para falar o que aconteceu, prestar os esclarecimentos ou até numa audiência de justificação, explicando o que aconteceu, qual foi a lesão, qual foi o tipo de agressão física, psicológica, sexual. E aí, a medida protetiva, ela tem prazo? Não, ela não tem. Quem vai determinar o prazo, quem vai analisar se ele vai colocar por 6 meses, se ele vai deixar infinitamente até que a agressão cesse, é o juiz.
Então, ele vai analisar o caso a caso para verificar se a agressão ela é contínua, ainda há o risco, então se mantém. Não, a agressão cessou, passou, cessa. Retira a medida protetiva. Vai depender de cada caso, né? E quais são os tipos de proteção? Não existe um limite de tipo de proteção. Também dependerá do caso a caso. A gente sempre lembra, inicialmente, do afastamento do lar, né? Que é a medida de proteção que mais acontece. A proibição de aproximação e afastamento do lar. Mas não é limitado a isso. Vai depender do caso. Se você mora num condomínio, será que só o afastamento do lar é suficiente? Não. Você teria que também pedir o quê? O impedimento dele entrar no condomínio. Não só de chegar no seu lar, porque o seu lar seria só a unidade. Ah, eu trabalho em X lugar. A pessoa sabe o lugar que você trabalha. Ela está impedida de entrar na sua casa e de se aproximar. Mas e se ela ficar rondando o seu local de trabalho? Será que também não é necessário pedir isso? Todos os tipos de medida e os tipos de proteção que serão dados é em cada caso específico, né? E aí eu falei do condomínio. E como que funciona em casos de condomínio? Que é um caso muito específico. O condomínio, ele é um local com várias casas. Quando vem a medida protetiva de uma maneira inicial, viria o quê? Proibição de acesso ao lar, e à casa da vítima, aos familiares da vítima. Só que a pessoa, o condomínio, numa situação como essa, ele não pode impedir que o outro receba visitas. Ele não pode acessar a tua casa, mas a casa do outro. O condomínio não pode impedir. Então, como é que você conseguiria a proibição de acesso ao condomínio? Ela seria com a decisão judicial, demonstrando para o juiz que permitir que ele acesse o condomínio, sem a menor segurança, está permitindo que ele chegue até você. Porque nada garante que ele vai acessar realmente a casa daquela pessoa que liberou a entrada dela. Então, a medida protetiva teria que ser extensiva também à proibição de acesso ao condomínio. Com essa proibição de acesso ao condomínio, aí sim o condomínio é notificado e ele tem que bloquear o acesso dessa pessoa de aproximação também do lote como um todo. Então, assim, a pessoa chegaria lá, tentaria entrar em outro apartamento, ou justificaria que ele em outro apartamento pediria a liberação, mas na verdade, para te acessar, teria essa proibição. Ele não conseguiria fazer isso. Em todo caso, eu sempre oriento a consulte um advogado para saber o que se aplica na sua situação. Qual que seria a medida mais efetiva na sua situação? Para que você já tome todas as decisões e tenha a proteção completa. Não seja uma proteção simples. Tudo bem? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Os meus dados estão embaixo. E o artigo sobre esse assunto, um artigo um pouco mais extenso, está disponível também para acesso. Tchau!